Fala galera, só lembrando que esse vídeo é patrocinado pela 1xBet, maior site de apostas do mundo e que é parceira antiga já aqui do canal do Garone. E a promoção continua. Se você fizer o seu registro no link que está aqui na descrição desse vídeo e utilizar o cupom GARONE, quando você fizer o seu primeiro depósito, você recebe o valor em dobro. Ou seja, botou R$50, recebe 100, botou 100, recebe 200 para apostar. Então não fica fora dessa não. Aproveita o link aqui na descrição e utiliza o cupom GARONE no seu primeiro depósito para aproveitar essa promoção da 1xBet. Aliás, vou até aproveitar esse gancho aqui para falar do Ryan, né? Essa estreia do Ryan como titular. Porque a entrada do Ryan muda exatamente essa característica do ataque do Vasco. Não só por ser mais móvel do que o Pedro Raul, mas também porque o Vasco passa a jogar sem um centroavante. O Vasco passa a jogar com dois atacantes, o Alex Teixeira e o Ryan. Não jogam abertos como pontas, mas jogam o Ryan um pouquinho mais pelo lado direito e o Alex um pouco mais pelo lado esquerdo. E aí, como você deixa de ter essa referência, o Vasco deixa de ser um time que só cruza pelo alto. O gol sai assim, o Puma pela direita, faz a jogada, cruza rasteiro para o Ryan faz o corta-luz, bola no Alex, o Alex faz a parede e o Ryan finaliza. E tiveram outros lances, pelo menos mais 3 do próprio Ryan, jogadas de linha de fundo, cruzamento para trás, Ryan chega finalizando. Então são jogadas trabalhadas que mudam um pouquinho a ideia desse time do Vasco e que está muito ligado à entrada do Ryan, que é um bom finalizador, é um atacante de mobilidade, tanto que na base era mais um ponta direita, jogava bem mais aberto, mas zero problema ele jogar um pouquinho mais por dentro, até porque não jogador de futebol não é jogador de totó, ele se movimenta, né? Então, assim, ele estar um pouco mais aberto ou um pouco mais por dentro, na verdade, ele mais por dentro tira até um pouquinho dessa pressão que ele tem de recomposição, né? Porque o ponta, num 4-2-3-1, por exemplo, é o jogador que vai recompor na linha de meio campo. O Ryan não fez isso hoje, né? Então, por ser um jogador muito jovem, subindo num nível muito alto, né, dando um salto muito alto de sub-17 para profissional, fisicamente falando, a tendência é ter um desgaste maior, tanto que ele saiu no segundo tempo. Não acho que o Ryan tenha saído porque não estava bem no jogo, pelo contrário, estava muito bem. Mas possivelmente teve um desgaste físico ali que já não estava mais conseguindo render, e aí você tem o risco também de estourar o jogador. Então, para mim, a estreia do Ryan foi muito boa. Individualmente, mostra que a estreia como titular mostra a capacidade que ele já tinha no drible. Ele faz essa jogada antes do gol, conduzindo em velocidade, puxando para dentro e finalizando de canhota. Fisicamente, como eu já disse aqui, é um garoto que você não vê que tem 16 anos. Você bota o Ryan jogando com profissionais e você não tem a sensação de que é um garoto contra homens. É um homem formado, né? Fisicamente, isso tem um peso muito grande, porque o maior salto é exatamente nessa diferença de base para profissional. E esse salto físico é fundamental, muita gente ignora isso. E futebol é sim físico também, você tem que olhar para esse lado também. Não adianta você ter habilidade, você ter qualidade, mas você não ter capacidade física para competir. A gente vê a dificuldade hoje do Orelhano, por exemplo, de ter uma sequência de jogos no Vasco, por conta do físico dele, né? O Ryan não, o Ryan é um jogador de 16 anos que é óbvio que não está pronto ainda fisicamente, mas no comparativo com a idade dele, ele está bem à frente. Por isso ele consegue dar um salto maior, por isso que ele consegue sentir um pouco menos o impacto de chegar nos profissionais dessa maneira. E, claro, a qualidade que ele tem. Chegou fazendo gol, chegou com personalidade. Uma coisa que eu reparei no Ryan em muitos momentos na partida, ele conversando o tempo todo com os companheiros, sem medo de falar com os companheiros, assumindo um protagonismo que ele não deveria ter nessa idade. Tá? O jogador, às vezes, estreia ali com 16, 17 anos. O maior medo dele é de errar. O Ryan não teve medo de errar. O Ryan buscou o jogo o tempo todo, apareceu no jogo o tempo todo. Não se escondeu da bola, muito pelo contrário. Então é um jogador que muito promissor e, para mim, dentro do que o Vasco tem produzido hoje ofensivamente, é para ser mantido como titular. É o ideal? Não. Não é o ideal, mas como o Vasco não tem elenco, aí é um outro problema que a gente já cansou de falar aqui, questão de montagem de elenco do Vasco, acaba sendo uma necessidade o Ryan virar titular de uma maneira bem precoce. Mas hoje, pela partida que fez hoje, para mim, repito, o melhor do Vasco em campo, é o jogador que tem mais capacidade para fazer essa função e jogar ali. A questão dentro do que a gente falou aqui, é jogar com quem ao lado, porque o Alex Teixeira não tem essa condição. Para mim, hoje, o outro jogador é o Eric Marcos, né? Ou o Gabriel Peck, né? Pelo histórico geral do Peck. E, para mim, o Eric Marcos, há muito tempo, a gente já falou isso aqui, lá na época do Orelhano, quando a galera pediu o Orelhano para entrar,
eu lembro de eu falei, olha, se tem alguém que tá vindo do banco e mostrando alguma coisa em pouco tempo, é o Eric Marcos. Mais do que o Orelhano. Né? Inclusive, no próprio jogo contra o Curitiba, o Eric Marcos faz um gol, o Orelhano tinha entrado bem também no jogo, e muita gente pediu o Orelhano como titular depois daquela partida. Eu falei, olha, por que estão pedindo o Orelhano e não o Eric Marcos? Se o Eric Marcos está entrando bem também. Então, para mim, hoje o ataque do Vasco, nessa estrutura que a gente viu hoje, tô até com um jogador demais aqui na tela, né? Deixa eu tirar um aqui. Tô com 2 a mais, né? Para mim, nessa estrutura, hoje é Ryan de um lado, Eric Marcos do outro. E aí você precisa de um 10 que você tem que ir no mercado. Mas aí ou você mantém o Jair, ou você puxa o Jair para fazer uma função de volante de novo e entra com o Peck por dentro, Alex Teixeira por dentro, Peck por dentro. Já falei do Peck, né? Peck, enfim. Encontra alguma Figueiredo por dentro. São algumas opções aí, poucas, escassas, que o Barbieri tem. Aí, falei, entra o problema da questão de elenco, que a gente sempre fala, e isso não vai mudar com o treinador. Né? Isso aí vai mudar com contratação.